Holy God, we thank you Santo Deus, nós te agradecemos. as we come to the closing moments of our camp meeting. Ao chegarmos aos momentos finais da nossa campal, Help us to have a clearer understanding of your word nos ajude a ter um entendimento mais claro da tua palavra, as we have learned and been taught this weekend ao termos sido ensinados e in ao both our aprendermos nesse public and final our de semana, private conversations, tanto nas nossas conversas públicas quanto privadas, that you are trying to show us not to take anything for granted. que o Senhor está tentando nos ensinar a não, Help não, us to be diligent students of prophecy não desconsiderarmos as coisas. Ajude-nos a and to ser continue the work of development that estudantes you've begun in diligentes each of us. da tua palavra e que possamos continuar o trabalho que o Senhor começou em nós. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. The studies that we have been doing over this weekend Os estudos que nós temos feito durante esse final de semana were a continuation of the subject of the Second Amendment, foi uma continuação which dos I'd like to estudos da Segunda rephrase or Emenda. reframe as civil rights. Eu gostaria de refrasear como direitos civis. So we spoke about this subject in several different ways, E nós falamos sobre o assunto de diversas maneiras. and we covered material that has been in the public domain in this movement for several years. E nós olhamos materiais que estão no domínio público neste movimento já por muitos anos. What tends to happen is the following. E o que tende a acontecer é o seguinte: I'll bring up a subject, eu trago um assunto and it's unlikely that we will come to a conclusion, e é improvável que a gente chegue a uma conclusão. and then I will revisit the subject at a future date. E eu então eu revisito o assunto numa data futura. When I choose to close down the subject and discuss it in the future, I try to leave it in a place E quando eu deixo um assunto de lado para voltar a ele num futuro, eu tento deixá-lo de uma maneira that has a level of closure for people so they can understand something about the subject. de uma maneira que tenha, de certa forma, uma certa conclusão, para que as pessoas entendam pelo menos um pouco And do what assunto. can tend to happen afterwards E o que tende a acontecer depois, is one of two scenarios. o que pode acontecer depois são um dos dois cenários. Often it's the second one. E frequentemente é o So the segundo first cenário. scenario is E o primeiro cenário straight revision. uma revisão I'll direta. bring up the same terminology, Eu trago as mesmas the terminologias, same idea, the same concept. a mesma ideia, o mesmo conceito. The example might be slightly different, O exemplo pode ser levemente diferente, but the phraseology is the same. mas as frases que eu uso The são as mesmas. second way a subject is revisited, E a segunda maneira que um assunto ele é revisitado, the framework is different, the language is different, the model is different. o formato, o modelo, a linguagem é And when I do diferente. that, which is more frequent, E quando eu faço isso, que é mais frequente, often people don't realize that this is a continuation of the same subject. They see it as something new. o que as pessoas não percebem é que é uma continuação do assunto, do estudo. E eles And veem we como algo may novo. agree or disagree Nós podemos concordar ou discordar of whose responsibility it is to know whether it's new or continuation. com relação de quem é a responsabilidade de saber se é algo novo ou uma continuação. So an example of that, Então, um exemplo disso, several years ago, alguns anos I brought the atrás, subject of
the nature of humanity Eu, before the movement. apresentei o assunto da natureza da humanidade para o movimento, There was nothing particularly new or radical about doing that. e não tinha nada de novo ou radical em fazer isso. But what caught people in the movement off guard Mas o que pegou as pessoas no movimento de certa forma desprevenidos were some of the definitions that I used. foram algumas das definições que eu usei. So the main one was E a principal era the definition a definição of sinful nature. da natureza do pecado, What does sinful nature mean? ou a natureza pecaminosa. O que For é many isso? people, I turned its definition upside down to them. E para muitas pessoas, eu peguei a definição delas e virei de cabeça para baixo. Unbeknown to me, which means I didn't know, Eu não sabia that subject, que esse assunto, the nature, I'm going to call it of Christ, eu vou chamar de a natureza de Cristo, would cause a shaking and people would leave over that subject. causaria uma sacudidura e as pessoas sairiam, deixariam o movimento por conta disso. Because this was a subject that came straight out of inspiration, Porque esse era um assunto que saiu direto da inspiração that people in my circle of friends e que as pessoas no meu círculo de had been amigos, discussing for over a decade before, 10 years. dentro do meu círculo, eles estavam discutindo o assunto por cerca de uma década. And I naively assumed that people would either agree with it or at least accept it once it was explained. E eu, inocentemente, pensei que as pessoas concordariam com isso, ou pelo menos aceitariam They didn't. o assunto. Mas eles não fizeram isso. Correct me if I'm wrong, but I think that was 2017. Me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, isso foi 2017. I left the subject alone. Eu deixei o assunto de lado. The following year, the midnight cry is going to come. No ano seguinte, o clamor da meia-noite vai chegar. It's several years later. Alguns anos depois. Say it's post 2020, but it may be 19 or it coming into 20. Eu não vou dizer que seja pós 2020, mas eu acredito que seja ali naquele período de I'm going to do a number 2019 of e studies 2020. now E eu fiz uma série de estudos on rhetoric. no assunto da retórica. Hopefully that's spelt right. I don't know. It doesn't look it, but on the subject of rhetoric, it's not. Someone's No assunto da retórica. better get it right. I'll get into trouble. I dealt with the subject of rhetoric. Eu lidei com o assunto da retórica, Subject of debate. retórica de debate. But I approached the subject not as an exercise in debating skill, Mas eu trouxe o assunto não exercitando a habilidade de discussões, de but debate, how to teach. mas com relação a como And ensinar. so I developed all of that. Então eu desenvolvi tudo isso. I may have my sequence wrong, Eu talvez tenha a minha sequência errada, because I think a little bit before that, porque eu acho que um pouquinho antes disso, tackled the subject of fast and slow brain. porque um pouquinho antes disso eu falei sobre o assunto do cérebro rápido And I e think that devagar. was first, and then rhetoric was second. Eu acho que o do assunto do cérebro foi primeiro e depois o da retórica. And I think many people didn't appreciate that both those subjects was the same subject as the nature of humanity. E eu acho que muitas pessoas não gostaram de que ambos esses assuntos eram assuntos relacionados à natureza de Cristo. I'll ask a question. Why was this fast brain, slow brain study significant? Eu vou fazer uma pergunta. Por que esse assunto, esse estudo relacionado ao cérebro lento e o cérebro rápido foi um assunto If you can importante? connect it to the original study. Se você puder conectar com o estudo original.
Raquel? Raquel? Wait, please, wait. Please just give the answer. Don't give a Por favor, preamble. só dê a resposta, não quero um preâmbulo. Just give the answer. Why was it significant? Por que que foi significante? Because it shows us how we work, Porque mostra como nós funcionamos, our brain works. como o nosso cérebro funciona. This person over here? Curtis, right? That's the wrong answer. Essa é a resposta errada. Because it addresses what would be considered sin and not sin, Porque ele as dava related to our sinful nature com o and the que é decisions we make. pecado e o que não é pecado e conectava com a nossa natureza Good answer. pecaminosa. Resposta boa. I can't remember what I said. No, but I will in a minute. I'm gonna repeat it. Ele vai Or repetir um I'll minuto. give my opinion, which I think is. Did you want to say something? Okay, so when we did the original study, Então, quando nós fizemos o estudo original, we said there's higher nós dissemos and lower que passions. existiam as paixões altas e as paixões I baixas. can't remember what year fast brain, slow brain is. Is it 21, 20? Eu não lembro qual que é o ano que a gente teve Go with o estudo 21. do cérebro rápido e 4 lento. years later, I'm going to take 2021. this model and I'm going to use different ideology, a different Então- phraseology. Então, 4 anos depois, eu vou pegar esse estudo das paixões altas It's not e literally baixas Bible, but I'm paixões. going to put Bible. E não é exatamente na Bíblia, mas eu vou colocar aqui You como will sendo put in a your Bíblia. notes inspiration. E você pode colocar nas suas So notas como inspired inspiração. statements or phrases. Então, são frases ou afirmações inspiradas. And then I'm going to use a secular source E depois eu vou usar aqui uma fonte secular. and I'm going to use the phrase fast brain, slow brain. E aí eu vou usar as palavras como cérebro rápido e cérebro lento. I don't know if people see that or understood that. Eu não sei se as pessoas viram ou entenderam isso. Hopefully you did if I haven't in the past explained it clearly. E espero que você tenha percebido isso, se eu não expliquei bem no passado. So the reason why Raquel's answer wasn't sufficient E então a razão pela qual a resposta da Raquel não foi suficiente is because her answer would apply to both of these. é porque a resposta deveria se aplicar a But there's the ambos. development here. Vai ser um desenvolvimento aqui. What's the key thought that was attached to, I'll call it study 1. E qual que era o pensamento principal conectado ao que eu vou chamar aqui de estudo 1? The thought that I spoke about over and over again so that it would be fixed in your minds. Um assunto no qual eu martelei vez após vez para que ficasse fixo na sua mente. Power of the will. O poder da vontade. I don't know if you picked up what Curtis said. Não sei se vocês entenderam o que o Curtis disse. What's the problem with that? Qual que é o problema com isso? Is there a problem with that? Será que tem um problema aqui? This here, that's what was taught, that's what I've said. Is there a problem with that? No meu caso, nesse primeiro linha aqui. Foi isso que eu Put your ensinei. hands up Será if que there's a tem um problem problema with it. aqui? Levantem as mãos quem acha que tem um Put problema your aqui. hands up if there's not a problem with it. Levanta sua mão se você acha que não tem All of problema. those are inspired statements, by the way. That's an inspired statement. Então, todos esses são, a propósito, It's a bit more. frases It's the true inspiradas. force of the will, the governing power, all of that. It's right there. A força governadora é o poder da vontade e tudo isso. No problems? Sem problemas. We don't know anymore? A gente não sabe If mais. I'd asked that 7 years ago, everybody said, Amen. Se eu perguntasse isso há 7 anos atrás, todo mundo teria dito And now amém. you're scared to say Amen. E agora vocês têm medo de dizer You amém. need to ask yourself why. E você tem que se perguntar por quê. What's changed in 7 years? O que mudou em That 7 now anos? you'll become jaded. Que agora You'll become você skeptical se tornou... of what is right and wrong. você ficou na dúvida do que é certo ou Okay, errado. so the answer to that Então, a resposta para is isso that this statement
é que essa afirmação is wrong. está errada. I'm going to have to put the word governing, E eu vou ter que colocar a palavra the governante, ruler. o governador. So the will is not the governing power or the governing force of a human being. Então, a vontade não é a força que governa o ser humano. Who knows that already? Quem sabe isso agora? Only a few people. Só algumas pessoas. This study demonstrated that. E esse segundo estudo demonstrou isso. I've put the word wrong Coloquei a palavra aqui errado to simplify things for us. para simplificar as coisas para So nós. we understand the concept. Para que a gente entenda o Because it's not really conceito. wrong. Que não é, na verdade, errado. What word should we use? Que palavra nós deveríamos usar? Okay, I'll accept incomplete. I'm just going to put limited. Eu aceito incompleto, mas vou colocar aqui como limitado. If you're taking notes, incomplete, write that there. Incomplete. It's not the complete picture. Então, é incompleto. Aqui a gente não So apresenta a this model imagem says completa. what? Então, esse modelo diz o quê? What's the governing force in a human being? Qual que é a força que governa um ser humano? Emotions, As which emoções, is lower powers. que são os poderes The lower baixos. powers control and govern the human being. Então, os poderes baixos, as baixas paixões, são o que governam o So ser what humano. does that do for you? O que isso faz Your por você? concept of the gospel. No seu entendimento, o conceito do evangelho? It turns it upside down. Vira ele de you were cabeça para taught baixo. Porque você foi ensinado This ideology, number one, que essa ideologia, número 1, that when you shouted é quando você grita at your child, com your seu filho, spouse, com seu esposo, and you say sorry, e você diz desculpa, won't do it again, não vou fazer de novo. what do you do again? O que você faz de novo? The same thing. A mesma And you coisa. say, oh, the problem is, E aí você diz, o problema what? é o quê? another book that's coming to our movement, it's not will, E não é a vontade, habit. é um hábito. I've just got bad habits. Só tenho maus Pick a hábitos. time period, Escolha um período de tempo, 30 to 90 days. de 30 a 90 dias. Practice makes perfect. A prática leva à perfeição. If you've read the book, Se você leu o it's livro, not true, não é because verdade, most of you have been trying this all your life and it doesn't work. porque a maioria de vocês tem tentado isso a sua vida inteira e não tem And funcionado. until you get additional information E até que você receba a and informação put the adicional pieces of the puzzle together, e tenha as peças do quebra-cabeça e coloque elas you juntas, end up living a fake or false gospel. você acaba vivendo um evangelho falso And our movement is forçado. full of these erroneous ideas. E o nosso movimento está repleto dessas ideias They're errôneas. erroneous not because they're wrong, but because they're limited. E elas são errôneas não porque são erradas, mas porque elas são limitadas. So this is not a problem of habit, Então, isso não é um problema de hábito, it's a problem of human nature, é um problema de natureza humana. because you can't change this. Que você não pode mudar isso. You can't change your slow and fast brain. Você não pode mudar o seu It's cérebro been lento e o built cérebro into you. rápido. Isso está dentro de você. Once you understand that, Quando você entende it isso, explains much of human behavior and your own. explica muito do comportamento humano. But what it should do for you Mas o que isso deveria fazer por is você not only help you to understand yourself, but it should help you to understand other people. é não só conseguir entender a si mesmo, mas também entender And I outras think we don't pessoas. follow through with some of these ideas. E eu acredito que a gente não segue com alguma dessas ideias. I'm not here to give you a reading list. Eu não estou aqui para te dar uma lista de leitura. It's difficult to develop your thoughts, your ideas from news articles. É difícil desenvolver as suas ideias, os seus You need to read a pensamentos book através de artigos. Você to precisa ler help livros the author to guide you through a life-changing
understanding of some issue. para permitir que o autor ele te guie através de uma mudança de vida. These are not the only two books that I have publicly spoken about, but they're two important books that have changed the mindset of this movement. This was one. Esses não são só esses livros que eu recomendo, mas tem dois que eu recomendei The other e one? que mudaram a maneira como o movimento Was gendered age em brain. algumas coisas. É esse do hábito e o do To cérebro de demonstrate gênero, that there is no such thing as a male or female brain. para demonstrar que não existe essa coisa de um cérebro masculino e um cérebro feminino, Which again is in agreement with study 1. e mais uma vez está de acordo com o estudo 1. When you go to inspiration, it doesn't say this is how a male or a female brain works. It says this is how the human brain works. Porque quando você vai ali na inspiração, não diz que é assim que o cérebro de um homem funciona ou de uma mulher funciona. Diz que é So assim all que o of cérebro da those humanidade things funciona. Então, are todas essas dealing with coisas the same subject, but in different ways. estão falando sobre o mesmo assunto, mas de maneiras diferentes. And then we spoke about how to teach. Então, depois nós falamos sobre como ensinar. And according to some people, De acordo com algumas pessoas, I'm not really qualified to explain this because I'm not a good teacher. e de acordo com algumas pessoas, eu não sou muito qualificado para fazer isso porque eu não sou um bom professor. Which is fine. Tá tudo bem. So then we went to this Greek, I think it's Greek idea of rhetoric. E depois nós fomos para essa, se não me engano, ideia grega, que é a How you retórica. go about teaching. Como é que você faz para ensinar? So I want us to see that this is a continual theme that's been running through my teaching over several years. Então, eu quero que vocês vejam que esse é um tema recorrente que tem percorrido os meus estudos por alguns anos já. And yesterday, it's been a long weekend, Então, ontem, followed on from the subject of the Second Amendment. seguindo no assunto da segunda emenda, Before we move on, antes de nós seguirmos, does anybody have any questions on what I've just addressed? alguém tem alguma pergunta com relação ao que eu falei até aqui? A real question? Tamina. Tamina? I didn't pick up how teaching in that is connecting to the nature of humanity. Eu não entendi como ensinar está conectado com a natureza da humanidade. So I'm not going to prove it here, the argument, Eu não vou provar aqui o argumento, but to put it simply, mas para colocar de maneira bem the Greeks simples, had worked out os gregos tinham a the three palavra tal, components, if we call it, of rhetoric. os três componentes de uma retórica, And the reason we should use and develop those skills, e a razão pela qual nós deveríamos usar e desenvolver essas habilidades because that's how human brains work. é porque é assim que o cérebro humano funciona. Why you go to sleep with certain speakers and not with other ones. Onde você consegue dormir com alguns palestrantes e com outros não. Why body language becomes significant. Porque a comunicação corporal, ela se torna Understanding human importante. psychology, Entender a psicologia humana teaching effective. That was the point of that. te ajuda a ensinar de maneira Don't call mais, it mais teaching, call it efetiva. evangelism. Você poderia chamar isso aqui de evangelismo. Most of us are bad evangelists. A maioria de nós somos ruins evangelistas. Okay. Maus So we're going to move evangelistas. on to the Second Amendment. Então, eu vou seguir para a segunda emenda. You have a question? Behind you. So, did you equate or make a difference between habit and the fast brain? Maybe I'm confused with. No. Perguntou se ele fez alguma diferenciação entre hábito What, e o the logic cérebro that I rápido. just spoke of here, Então, a lógica que eu apresentei aqui, I can't say no to your question. Let me re-explain what I said. então, eu não vou para responder essa pergunta, deixa eu The reason reexplicar o you que eu keep falei on aqui. sinning Então, a razão pela qual você is continua not bad pecando habit. não é por uma questão de mau Neither hábito, is it sinful nature.
E nem é por conta da natureza The shaking that pecaminosa. happened in study 1 A sacudidura que aconteceu no estudo 1 was based upon the definition of sinful nature. foi por conta da definição I de don't know if you natureza remember. pecaminosa. Não sei se você lembra. I said Eu disse sinful nature que a natureza pecaminosa is the same é o mesmo que as what? o quê? The same as what? Someone can just É shout mesmo- it out. É o mesmo que o quê? Alguém pode dar a resposta. Sinless nature. E uma natureza sem pecado. There's no fundamental difference between the two. Não existe uma diferença If fundamental you entre os don't dois. understand that, Se você não entende these isso, various components, esses vários componentes, I don't think you can understand what our present message is. eu acho que você não consegue entender o que a nossa mensagem presente é. So, a lot of the comments that I have made off screen this weekend Então, muitos dos comentários que eu fiz fora aqui das câmeras nesse final de semana, privately, de maneira but also particular, that I've privada, spoken about publicly in previous presentations mas que eu também falei publicamente em apresentações passadas about feminism, sobre o feminismo. I don't think you can understand clearly without having this historical context. Eu não acho que você pode entender de maneira clara sem ter esse histórico, These are esse not contexto histórico. random thoughts. Esses não são pensamentos aleatórios. Even if I may give the impression that they are. Mesmo que eu dê a impressão de que eles são, Did I answer your question? eu respondo sua pergunta, No. I'm going to move on. eu vou Second seguir Amendment. adiante. Então, It's segunda a emenda. follow on from, I think someone said 6 presentations back in time. E eu acho que, de acordo com o que me falaram, de 6 apresentações que eu já fiz no passado, I made a point. eu fiz um ponto. Can't even remember what the point was. It doesn't matter. Eu não lembro exatamente qual foi o ponto, não importa. People say As pessoas this dizem is the final story of the Second Amendment. que essa é a história final da segunda emenda. Get into a conversation with somebody, Eu entro em uma conversa com alguém, and time and chance, e o tempo e o acaso, people. Oh. Coincidence por coincidência, and people's prejudices e os or preconceitos ideas das of what's pessoas right and wrong e as suas ideias do que é certo ou errado form the basis of a conversation that I have with somebody. formam a base da I conversa que eu agree to tenho com tackle alguém. the subject of the Second Amendment, E aí eu concordo falar sobre o assunto da segunda emenda. and what either starts off or appears as some random subject E aí o que começa ou parece como sendo um ends assunto up becoming a aleatório, continuation of a study I think that was done 5 years ago. acaba sendo a continuação de um estudo que, se eu não me engano, eu And fiz há now- 5 anos atrás. A week ago, when it's tackled the subject of the Second Amendment, Então, na semana passada, quando eu volto a falar sobre o assunto da segunda emenda, what am I not worried about o que eu não estou preocupado in last week's study? no estudo da semana passada, What don't I care about? com o que eu não me importo. You can shout out an answer. Just no, not that. One word. Não isso, é uma palavra só. I don't care about guns. Eu não me importo com armas. The story or the conversation begins with guns, Second Amendment. A história, a conversa começa com armas, a segunda I'm not emenda, interested in that. mas eu não estou interessado What nisso. am I interested in? No que eu estou interessado? Self-defense. Em autodefesa. Why am I interested in self-defense? Na defesa pessoal. Por que eu estou interessado em defesa pessoal? Someone said civil rights, someone said prophetic. Alguém No to disse both direitos of those. civis, alguém disse profético e não é nenhum dos dois, Because it's the nature of humanity. porque é a natureza da humanidade. And if you're not, I guess if you don't not told it, perhaps you don't see it. E se If you're not você, told or it's explained,
Então, se não te explicaram, não disseram isso para These are você, all talvez você não consiga ver. recurring themes. Mas todos esses são temas recorrentes. So I'm going to call this 5, Então, eu vou colocar isso como sendo 5, because tucked into Porque- here porque was enfiado aqui no meio 2019 Second Amendment. tem a segunda emenda, o estudo da segunda emenda em 2019. So this is the same subject, Então, esse é o mesmo assunto, but when I spoke about it in 19, mas quando eu It falei seemed sobre isso em disconnected. 2019, parecia desconectado. can you confirm it was 19? Because I've said it 3 or 4 times. Alguém Okay, pode someone's confirmar se foi double-checking. 2019? Porque eu já falei umas 3 vezes que foi. So I will change that in a minute because I've said it a few times. Who said? 19. We'll go with 19. So Então, the vamos manter Second como Amendment, 2019. it's not about guns, it's about self-defense. Então, a segunda emenda não é sobre armas, mas é sobre defesa pessoal. I want to add a key word in here, so I'll answer it because you won't know what it is. Eu quero adicionar uma palavra-chave aqui, e eu vou responder, porque vocês não vão saber Because qual I've que not é, given you enough context to know what the word is, so I won't ask you. porque eu não dei contexto suficiente para vocês saberem qual é a resposta, qual é a The way palavra. it was taught last week, A maneira como foi ensinado na semana passada, or the way you think it was taught last week, either way, ou talvez a maneira como você acha que foi ensinado na semana passada, or the impression that you got, ou a impressão que você teve, I will ask for the key word, eu vou is perguntar pela based upon palavra-chave, molding or conditioning, é baseado em moldar ou condicionar, which is number 3. que é o número 3. What's the Second Amendment about? Sobre o que é a segunda emenda? Guns, but Armas, just fill in a phrase or a sentence. mas para preencher essa frase, What's the key word? qual que é a palavra-chave? Right. Direito. So as soon as you get the right to bear arms, Então, assim que você tem o direito de portar armas, what are you going to do? o que você vai fazer? No. You're going to transfer the right Você vai transferir o direito about gun sobre armas and you're going to turn that into your right for Você vai transformar- self-defense. Você vai transformar isso no seu Now you've got a direito right to de defend defesa. yourself. Você tem o direito de se defender. Put your hands up if you agree. Levanta But sua mão se on você last concorda. week and this week, Com base no estudo da semana passada e a 2019, semana 2019, if you have a right of self-defense, você tem direito de se put your defender. hands up if you've got a right to defend yourself. Levanta a mão se você acredita que você tem o direito de Okay, se defender. so most of you put your hands up A maioria de vocês levantou a mão and it's the wrong answer. e a resposta é errada. It's the wrong answer A resposta é because errada you've not been keeping track of this subject. porque você não está mantendo um registro If desses, I desses say estudos, it's your desses right, assuntos. Se eu digo que é o seu I won't direito, pick up your question. If you say it's your right, se você diz que é o seu direito, that infers isso significa you have a choice. que você tem uma escolha. It infers you have a choice if you have a right. Isso implica que você tem uma have a escolha right. se você tem o direito de fazer alguma coisa. To turn the other cheek or not. Eu tenho o direito de dar a outra face Argue ou back não, or be silent. de argumentar de volta ou você silenciar. Be swift to hear, slow to speak. Ou de Choose. virar pra cá ou falar And devagar. so that's how we Escolha. define or put in parameters the issue of self-defense. Então é assim que a gente define ou coloca em not parâmetros o saying there's assunto da not- defesa pessoal. I'm not saying there's not truthfulness to that, E eu não estou dizendo que não tem nenhuma verdade aqui, but if that's where you reside, you will make in your thinking mas se You é will aqui que make você wrong permanece, conclusions, wrong pensamento. decisions. você vai chegar a conclusões erradas e vai fazer You don't have a escolhas right erradas. for self-defense. Você não tem direito de se defender. You don't have a choice.
Você não tem escolha. You don't have a choice to defend yourself. Você não tem uma escolha em se defender. Someone said, why? E alguém We'll falou, go por here. quê? Nós vamos aqui. We'll take the layperson's term of fast brain. Nós vamos pegar aqui o estudo do cérebro rápido. So someone said instinct, Alguém disse which I'll put down. instinto, que eu coloquei What's aqui. this? O que é isso? Fight, freeze, and flight. É Thank you, lutar, Mark. People forget congelar the freeze. e voar. Fast brain, can you control it? Você consegue controlar o cérebro rápido? No. You Não. don't have a choice to engage. Você não tem uma escolha em... And that's where you Atuar. put fighting. E aí você coloca a luta. So you know from all these definitions, you don't have a choice for self-defense. Então, você sabe por toda essa definição que você não tem It's direito built de, into your system. de se defender. Isso Now, está dentro do you seu can give sistema. yourself, take a breath and have a 10-second pause. Então, você pode, talvez, tomar um tempo, 10 segundos para poder You respirar. can engage the lazy brain. Você pode, talvez, ativar o cérebro lento. Then you can choose E aí você pode, or a pode right, escolher, etc., etc. e etc, But at etc. its fundamental, at the fundamental level, at its core, you don't have a choice for self-defense. Mas no seu centro, você, You won't get você from não a tem Second Amendment uma escolha de autodefesa. or a Supreme Court decision. Você não vai ter a segunda emenda, uma decisão da You Suprema get it by Corte. understanding human nature. E você entende isso So these ao are entender a all natureza humana. recurring themes. They're not independent studies. Então, esses são todos assuntos recorrentes, eles não são estudos independentes. Okay, any questions so far? Alguma dúvida até aqui, Walter, Walter? thank you. Sorry. Put it really close, otherwise they can't hear. When I think of fight or flight or freeze, for me, fight is self-defense, but freeze or flight, to me, it seems like you don't defend yourself if you run away or you freeze. Like, so how does that work? Como é que o lutar, congelar ou voar, eles se aplicam a se defender? Without going into the details, Então, sem entrar em detalhes, there's chatter over here that's answered your question. tem uma conversa aqui que já respondeu sua pergunta. You can show if you go to the core principle that each of those are the same thing. Você consegue entender se você entrar no ponto central de que cada uma dessas But coisas são a ignore mesma these coisa. two. Mas ignore esses dois. Fighting is part of the fast brain. Lutar faz parte do cérebro rápido. Fast brain, there's no choice, Cérebro rápido não é uma escolha. no control, Sem controle, no right. sem direito. It's innate. É inato. Is that innate? It's innate. It's built into. You can't Inato. control it. É algo que faz parte de você não pode controlar. There's some elements of it that you can control, Tem alguns elementos disso que você pode controlar, but if you stay at that level, you come to wrong decisions and wrong conclusions. mas se você ficar nesse nível, você vai chegar a decisões erradas e conclusões erradas. Any questions or comments? Alguma dúvida ou comentário? Yes or no? Sim ou não? Okay. If we're okay all the way through here so far, Se estiver tudo bem nesse percurso até aqui, we can pick whatever subject we want. nós podemos escolher qualquer assunto que a gente queira. And if you haven't walked through 7 or 8 years of history, E se você caminhar por esses 6 ou 7, 8 anos de Seen- história, how this concept has been threaded through at least my studies, e ver como esse conceito, nos meus estudos pelo menos, eles foram desenvolvidos, every time I talk about something, it just seems random or disconnected, and you don't know what to do with those things.
Toda vez que eu falo sobre alguma coisa, ele é um estudo que parece desconexo, e você não sabe o que fazer com isso. We're Adventists. Nós somos adventistas. You know you can't explain the New Testament without understanding the Old. Você sabe que você não pode explicar o Novo Testamento sem explicar o Velho. Likewise, you can't understand a prophecy without understanding the Bible. Da mesma maneira como você não pode entender o Espírito de Profecia sem entender a Bíblia. You expose yourself to danger. Você se You expõe come ao to wrong perigo, conclusions. você chega a conclusões erradas. And I want to show us so easy to do that. E eu quero te mostrar para vocês como é fácil fazer isso. So this is not an exercise in you telling me off. Então, esse não é um exercício onde você vai Why don't you tell us this brigar was this comigo. subject? Tipo, por que você não disse que esse assunto estava conectado That 5 àquele? was 1. Que o 5 era o 1. I'm saying that's not my responsibility. Eu estou dizendo que essa não é minha responsabilidade. You have all the tools in front of you, Você tem todas as ferramentas and na sua frente. you should know this methodology Você deveria conhecer essa metodologia, because it's called threading. que é o Thread. de costurar. See, wheels upon wheels, whatever you want to call it, these are not new concepts. Even the methodology isn't new. Então, esses não são conceitos novos. Quer dizer, a metodologia não é um conceito novo. If I made this look difficult, E se eu fiz parecer difícil isso, so I was up here então eu estava aqui, and I said, actually, I've lost my thought. I don't even know what I'm talking about. eu estivesse aqui e falasse assim, nossa, na verdade, eu não sei nem do que eu estou falando agora. You wouldn't come. Vocês não viriam. I'm required to make it look easy. Eu tenho que fazer parecer fácil, Unless you prefer to have dumb people stand up and try to show you something. a não ser que você prefira que Ignorant. pessoas ignorantes ou sem educação, elas venham aqui e te ensinem alguma coisa. That's not, I don't see that as an argument where people say, well, you make it look easy, but when I try it, I can't do it. Eu não vejo isso como sendo um argumento onde as pessoas falam, você Or you faz parecer tell me, fácil, mas quando eu tento like I'm fazer, é keeping some difícil. secrets from you. Ou você chega e fala, me diga, parece que você That's está what you mantendo felt. segredos. I've Então, se given you assim você 7 se sentiu, years. I've te dei opened up. 7 anos, eu me abri. But I don't take the criticism, Mas eu não pego o criticismo, Um, a crítica, Arian, because I don't think it's fair. A eu fair não acho que é criticism. justo. I've been open and frank about what I teach, the style and why I do things. Eu tenho sido bem honesto com relação ao que eu ensino e a maneira como eu ensino. And I'm 100% sure when I got to number 3, I said Yeah. that I had done 1, 2, 3. So that's already in the public domain. 4 and 5 may not have been. Então, eu tenho 100% de certeza que quando eu cheguei no terceiro, eu falei que era uma sequência de 1, 2, 3. 4 e 5 eu não fiz. And 5 is only last week. E o 5 foi só na semana passada. Arian. Ariane? May I add a thought? Yes, right. Another thought that shows that it's not a new thing. Eu quero adicionar um outro pensamento que mostra que não é uma coisa nova. Because I think as a movement in the last, especially I think in the last 5 years. Porque or eu acredito longer, que como well, movimento, 5 years, em especial nos últimos 5 anos, with the message of, with the Midnight Cry message and the message on sexism, feminism and radical feminism. com o Clamor da Meia-Noite, a mensagem sobre sexismo, o feminismo, We as a movement have required from people in the movement nós como movimento requerimos de pessoas no movimento, men and women, homens e mulheres, but especially women in this context, mas em especial mulheres nesse contexto, that you cannot stay in an abusive relationship. você não pode permanecer um relacionamento abusivo. So living in an abusive relationship
you're required to stop that as a man and as a woman. Viver em um relacionamento abusivo, você, como homem ou mulher, é requerido que você pare com isso. So in the case of the woman, you're not allowed to say, I'll just stay here because that is causing less trouble. Então, você, como mulher, não pode simplesmente falar assim, eu vou permanecer aqui porque me causa menos problemas. And then we have said it is required that you stand up for yourself, defend yourself, and do whatever that is necessary. E nós dizemos que é requerido de você que você faça qualquer coisa que seja necessário fazer para se defender. So here I see another, this is an example of how we require self-defense. E That esse it's é um not a exemplo choice. de como é requerido de nós essa defesa pessoal. Não é uma escolha. That's been part of, within our movement at least, for the last minimum 5 years. Isso é algo que tem estado no nosso movimento, pelo menos nos últimos 5 anos. Any comments, questions? Algum comentário, pergunta? What are the key phrases you used? You said feminism, Quais foram as fases, principais radical fases que você falou? feminism, Abuse, harassment. abuse, harassment. Então, abuso. So we'll just recap that. Okay, so someone asked a question. Então, alguém fez a pergunta. I put it on the forum so you can see it. Eu coloquei no chat para que vocês possam ver. Should have it now. So I'm just going to read it straight for the translators. What is the movement's prophetic understanding of the ongoing crisis in Gaza and Ukraine? Does self-defense provide a moral justification for the humanitarian crisis going on in Gaza and Ukraine? A pergunta foi a seguinte: o que o movimento, qual é o entendimento profético do movimento da crise que está acontecendo agora em Gaza e na Ucrânia? A defesa pessoal provê uma justificação moral, uma Couple of things. justificativa moral para essa First of all, I like crise the humanitária question que está acontecendo lá. because it's phrased well. Então, a primeira Often coisa que we eu quero ask falar bad questions. é que essa pergunta ela foi feita de uma maneira muito It's boa. limited and specific. Essa aqui ela está limitada e específica. Another observation, I've had this question asked in several different ways by several different people. A segunda observação é que já me fizeram essa pergunta de diferentes maneiras, feita por diferentes But they pessoas, all say essentially the same thing. mas todas elas dizendo basicamente a mesma coisa. What is the movement's prophetic understanding Então, qual é o entendimento profético do movimento of the ongoing crisis in Gaza and Ukraine? com relação à crise que está acontecendo So em that's Gaza part e na one. Ucrânia? E essa é a parte 1. Does self-defense provide a moral justification for the humanitarian crisis going on in Gaza and Ukraine? Então, será que a defesa pessoal ela traz uma justificativa moral para a crise humanitária que está Who wants to acontecendo have a em go at Gaza e answering na that? Ucrânia? Quem quer tentar responder isso? We'll go with question one, Então, vamos começar pela pergunta 1, the easier of the two. que é a mais fácil das The duas. easier of the two. We'll say your, Vou not the dizer movement. você. What's your prophetic understanding of what's going on, the crisis that's going on in Gaza and Ukraine? Quero saber qual é o seu entendimento profético da crise que está acontecendo agora em Gaza e na Ucrânia. Explain what's going on there. Me expliquem o que está acontecendo lá. Not sure? Too difficult? Não tenho certeza, é muito difícil. Too scared? Estão com medo? Simba? Simba?
Voice is paid. Put the microphone really close. You can swallow it. I can't answer. You can't answer? Eu Yeah, não You posso don't know the responder. answer or you don't want to answer? I don't know Você the não- answer. You don't have an opinion? Ele não sabe a resposta? All right. Você não tem uma opinião? What's your understanding of the crisis that's in Gaza and Ukraine? Qual que é o seu entendimento com relação à crise na Ucrânia e em Gaza? I don't know the answer. Eu não sei a resposta. Is it a good fight, a bad fight? É uma It's luta bad boa, because uma luta there is ruim? the abuse of human rights Eu vejo como um abuso because dos of the direitos ongoing civis. war which is taking place. Who's bad? Então, quem é mal? I think Gaza. Eu acho que é Gaza. You've got two people that are fighting, two protagonists in each war. Então, você tem dois protagonistas em cada uma dessas guerras. You said it's bad. Yeah. Você disse que é ruim. Are you saying the consequences are bad or the protagonists are bad? The people who are fighting. The Então, você quer dizer que consequences. as consequências são ruins ou que os protagonistas que estão lutando são ruins? Of course, the consequences. Okay, you're saying the Então, consequences are As bad. consequências são ruins. All the warriors are good, Então, todos os guerreiros são bons. but what course. they're doing is bad. Mas o que eles What estão they are fazendo é doing is ruim. bad. But they're good people who are doing it. Mas são boas pessoas que estão No. fazendo isso. Who's bad? Quem que é ruim? Everybody? Todos? Yes. The Ukrainians are bad and the Russians are bad. Então, os ucranianos são ruins e os russos That's são my ruins. opinion. Yeah. That's fine. Essa é a minha What they opinião, do, sim. the people are bad and they're doing bad things. Yes, Então, as please. pessoas são ruins e eles estão fazendo coisas ruins. Okay. Anything? Nothing. No? Yeah. Tamina? Tamina? What's your prophetic understanding of the ongoing crisis in Gaza and Ukraine? Qual é o seu entendimento profético da crise que está acontecendo em Gaza e na Ucrânia? I would see two prophetic players active. Eu vejo Two prophetic players. dois Ukraine, name them. King of atuantes the South proféticos. versus King of the North. Eu vejo Rei do Sul contra o Rei do Norte. Name them. Russia Rússia versus United States. versus os Estados Unidos. So Tamina says that the Ukraine war is a battle between the United States and Russia. Então, a Tamina está dizendo que a guerra na Ucrânia é uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Gaza, E Gaza, I would see the player Islam. eu vejo o que está Islam participante é o versus- Islã. O Islã The versus world. quem? Versus o mundo. Islam versus the world. Yes. O Islã versus o mundo. Okay. And you have an opinion on each of those stories about those players. Who's good and who's good or bad in Ukraine? Well, it Então, doesn't você work tem uma that way. I don't opinião know. sobre esses participantes? Quem é bom, ruim ou não funciona assim? I could see the self-defense work out in But- Ukraine. Então, eu vejo a defesa pessoal. The Ukraine is self-defending itself. Então, no caso, a Ucrânia, ela You está said se America is autodefendendo. fighting, Você disse and que a now you América switch está to lutando. Ukraine is fighting. Mas agora você colocou que a Ucrânia está lutando. Because America is represented in proxy. Então, porque a América está sendo representada através da Okay, do so it's the proxy. Ukrainians versus the Russians, and the Ukrainians are Americans. Então, são os ucranianos Proxy. contra os russos, Yeah. só que os ucranianos são os americanos. So who are the good people? Então, quem são as pessoas boas? None. Ninguém. The Ukrainians are bad. Então, os ucranianos são ruins. Well, what is the Don't ask me any questions. Não me faça perguntas. You just said the Ukrainians are bad. Você acabou de falar que os I'll finish the ucranianos são ruins sentence for defending themselves. por se defenderem. Não, they're good for defending themselves. eles são bons por se So that means that defenderem. America is good. Não significa que os americanos são bons. I guess in that context. Eu acho que sim, nesse contexto. America is good, Russia is bad. A América é bom, a Rússia é ruim. That's your prophetic understanding. Esse é o seu entendimento profético. At the moment, yeah. No momento, sim. And why is America beating Russia up? E por que a América está batendo na Because Rússia? they're violating national law.
que eles estão violando leis No, it's because internacionais. it's a stepping stone to taking over the world, isn't it? Yeah. Não, mas é porque é um passo para dominar o mundo, não? So who's the aggressor now? Então, quem que é o agressor agora? Who wants to take over the world? Quem quer dominar o mundo? I guess you want to tell No, not what I United want to States? tell. You tell me what you want to tell. The United States. Os So- Estados Unidos. The proxy of the United States is whom? Então, o Ukraine. proxy dos Estados Unidos é a Ucrânia, If the master's bad, mas se o, the servant must be bad. o senhor é ruim, So os now who are servos the devem good ser people? ruins. Então, quem são as Now it would be pessoas the boas? Russians. Aí, nesse contexto, seriam os russos. Question said prophetically. E aqui a pergunta fala profeticamente. Our instinct is to go, Emotional. or morality wise, yes. O nosso instinto é ir pro emocional ou This is moral. why yesterday's discussion was important, E é por isso que a discussão de ontem foi importante. because when you start going moral, Porque quando você começa a ir pro moral, you start coming up with funny ideas. você começa a surgir com Use any ideias stronger word you want to. engraçadas. Go to Gaza. Vai para Gaza. Who are the good people and the bad people there? Quem são as pessoas boas e quem são as pessoas ruins lá? Depends where you start the story, I guess. Eu acho que depende de onde você começa a história. There's a war in Gaza. You start it where you want to start it. Tem uma guerra em Gaza, você começa a história onde você quiser começar. So the good people are the Palestinians. As pessoas So the boas são os Palestinians are palestinos. good, Os palestinos são bons. and you called them a minute ago. They were who? E você chamou Islã. eles há um tempo atrás de quem? De Islã. Okay, so we'll leave it there. Então nós vamos deixar Don't parar leave me aqui. hanging. No, I don't want to go. I don't want to force you down the path of public record. Anybody else want to say anything? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Okay, so I wanted to show us Então eu quero mostrar para when someone asks a relatively pra todo simple mundo. question, Quando alguém faz uma pergunta que parece what's our relativamente prophetic simples, understanding of what's going on in the Ukraine? então qual que é o nosso entendimento profético do que está acontecendo na Ucrânia? Who's telling the truth? Quem está dizendo a verdade? Who are the two people? Quem são as duas pessoas? USA, Estados Unidos Russia, e Rússia. Biden. Biden Who's telling the truth? e Putin. Quem está dizendo a Whose verdade? version is the right one? Qual a versão de quem é a correta? Why have you got two different answers? Por que nós temos duas respostas diferentes? What is America doing? O que a América está fazendo? It wants to take over the world. Daniel 11, verse 41. Eles querem dominar o mundo, Daniel 11:41. Who's stopping them? Quem está impedindo eles? Russia is. A Rússia está. Whose rights is Russia defending? E o que a Rússia está defendendo? Your rights. O seu direito. Every single one of you. Russia's defending your rights. Então, cada um de vocês, a Rússia Which está defendendo o means, seu direito. O que Who's your significa? proxy? Quem que é o seu proxy? We get it? Vocês conseguem entender? I don't know what it means prophetically, Eu não sei o que significa profeticamente. except Exceto that it's morally, que é moralmente, because they're the same thing. eles são a mesma coisa. So you adjust your version of morality, or you adjust your version of prophecy. Ou você ajusta a sua ideia de moralidade, ou você ajusta a sua ideia de Set profecia. your marker Coloque o seu marcador and then see where it leads you. e vê até onde ele te Because all leva. of you, Que todos whoever vocês, you are, quem quer que vocês I don't sejam, know what the questioner thinks, eu não sei o que a pessoa que fez a are saying, pergunta acha, estão as dizendo, Tamina did, conforme a the Tamina good disse, people are the West.
que as pessoas boas são o bad people with the East, the Russians. são o Until you Ocidente start e os ruins são analyzing it, o Oriente. Até que você not começa a analisar, prophetically, não profeticamente, just morally, mas simplesmente moralmente, economically, economicamente, see what the beginning and the end is. vendo o que é o começo e o fim. 91. 91. What did they say? O que eles disseram? We all know that? Todos nós There's only a sabemos couple of disso. people said it. Maybe they beat you to it. This is the beginning of the New World Order. Esse é o começo da nova era mundial. Monica, Mônica, why is it 1991? por que, You o que mean que é 2 years 91? after 1989? 2 years after 1989, Então, 2 anos depois de 89, for those of us who don't know, what does 2 years after 1989 mean? What do you E mean? o que significa esses 2 anos depois de 89? It was a pattern that Elder Tess was showing No, that no. not that. You tell me what it means. Me diga você o que significa. If you don't know, I'll ask someone else. But Se você não you souber, eu got the pergunto right para date, you got the right logic. But tell me, what do you mean 2 years after some date? Então, você tem a lógica correta, mas me diga o que 2 anos depois only de know uma what data she was significa. showing. Don't know. Anyone else on Okay. this side Mais alguém desse besides lado, Tamina? além da Tamina? No, it's not the fall of the Soviet Union because No. that date would be Não é a queda da União Soviética, porque essa data seria 1989 if we go with that. 1989, 2 se a gente years for seguir later. assim. 2 anos depois, In 1989, America hasn't succeeded. em 89, a América não foi bem sucedida. They inflict a Eles infligiram o Wound. quê? Uma ferida. one. 91 It's the fall. It's the death. é a morte. Is that what you're gonna say? We good? It's just by 91 you can mark that the Soviet Union has died. Em 91 That's você all. consegue marcar que a União Soviética morreu, é só isso. Monica said 2 years. She A gave a Mônica year. disse 2 anos. I didn't say that. Shh. Sorry. Monica said 2 years. Então, a Mônica disse 2 I anos. said, that's good. Eu disse, tá bom, Explain it. explique Which is isso. what you've asked. Que é o que você perguntou. She couldn't explain it. Ela não So explicou. someone said it marks the death. Então, alguém disse, isso marca a morte. Happened to be 2 years after 89. That's all. Que acabou sendo 2 anos depois de 39. So É só isso. once the Soviet Union dies, Então, uma vez que a União Soviética morre, what's America saying? o que a América está dizendo? Past, present, or future? Passado, presente ou futuro? Present. Presente. Now we Agora, have nós temos o quê? a new world order, Uma nova and organização they made a mundial. mistake. E eles cometeram um erro. They may have done away with the Soviet Union Talvez eles conseguissem, But they tivessem conseguido forgot derrotar a to deal União with the Soviética, head. You mas want to eles call it that? esqueceram de lidar com a cabeça, se nós pudermos falar assim. And they made a strategic mistake E eles cometeram esse erro estratégico, because they don't understand the nature of humanity. que eles não entendem a natureza humana. What did they think? O que eles pensaram? We're going to solve this problem. Nós vamos resolver esse problema. What did they think about human beings? O que eles pensaram sobre o ser humano? No, Curtis. Once you beat them up, they take it. I'm running out of time, so I'm going to ask. Okay, fine. They said that really works with slow brains. Eles estão trabalhando só com o cérebro. They'll use their Lento. common sense. Eles não estão usando o senso We'll comum. open the gas and oil markets up to them. Então, nós vamos abrir os nossos mercados They'll para all eles. become billionaires Todos eles vão se tornar bilionários. and they'll become sensible.
eles vão se tornar sensatos. And what ends up happening is E o que acontece, na these verdade, Russians é que esses are on russos, fast brain. eles estão no cérebro rápido. At least Putin is. Pelo menos o Putin He está. doesn't care how much money you give him. Ele não se importa com quanto dinheiro você dê a ele. What does he want? O que que ele quer? Revenge. Vingança. Fast brain. Cérebro rápido. And so they make this strategic mistake because they don't understand the nature of humanity. Então, eles cometem esse erro estratégico porque eles não entendem a natureza da humana. And now E agora, they've got this thing, I don't want to say something insulting, but they've got this entity that has risen up então agora eles têm essa coisa, essa entidade like que a se levantou phoenix. como uma And fênix. now they're going to have to deal with it a second time, E agora eles vão ter que lidar com ela uma segunda vez. which is what they're trying to do now Que é o que eles estão tentando fazer agora. to bring their new world order to a conclusion. Para trazer essa nova organização mundial a uma So when we conclusão. say, depends how you look at it, morally or prophetically, Então, quando nós falamos que depende de se você olha para isso de maneira moral ou I'm profética, not sure what you mean by those terms. eu não sei o que vocês querem dizer com esses termos. Because if I take it morally, Porque se eu levar ele pelo lado moral, who wants to be run by a dictatorship? quem quer ser comandado por um ditador? All of you do. Todos vocês querem. Because you trust, who do you trust more than Biden? Quem você confia Don't mais? answer. You already know who you trust more. Vocês já sabem quem você confia mais. So you can't argue that, oh, morally speaking. Você não pode argumentar com, moralmente falando. Question number 2, E vem a pergunta and we'll 2. close here. Nós vamos fechar aqui. I don't know what the questioner is, what they have in their mind. Eu não sei o que a pessoa que fez a pergunta tem na mente, Now it gets more pointed. mas aqui se torna mais Does self-defense provide a moral justification for the humanitarian crisis going on in Gaza and the Ukraine? a autodefesa, a defesa pessoal, ela dá uma justificativa We'll moral confine our para a discussion crise to the humanitária Ukraine. que está acontecendo. Vou guiar nossa discussão The para o que está lack of acontecendo na time. Ucrânia, por conta do tempo. Not Sabbath, so we can. Oh, it is Sabbath. We can't stretch the truth. So, who wants to venture on this one? Então, quem quer tentar aqui? Self-defense is going on there. Então, defesa está acontecendo lá. Ukraine, by the way, who's defending themselves? Who's the self-defense? Quem que é a autodefesa na Ucrânia? The Ukrainians. We'll go with the Ukraine. They're the ones that got their land invaded, simplistically. São os ucranianos que tiveram suas terras invadidas de maneira simplista. Yes, I understand. We've addressed the issue of Putin a moment ago. Então, nós já falamos sobre a questão do Putin há um In tempo Gaza, atrás. who's defending themselves? Então, em Gaza, quem está se defendendo? No, not Gaza, the whole thing. Não Gaza como The Gaza todo lugar. war that we currently have, who is defending themselves? Então, na guerra em Gaza que a gente está tendo agora, quem é que Okay. está se defendendo? Once again, we've got two answers. Why are we keeping getting two answers Mais uma vez aqui nós tivemos duas respostas. this late in the day? No one can see you. Put your hands up if it's Israel that is defending themselves. Então, levante a sua mão, ninguém está te vendo. Para Put quem your hands acha up que é if it's Israel the que está se Palestinians defendendo. that are defending themselves. Levanta a mão agora quem acha que são os palestinos que estão se defendendo. Okay. So I don't know why we've got different answers, Então, eu não sei porque nós temos respostas diferentes, except exceto this Gaza war a guerra de Gaza. I'll just put war. Vou colocar só guerra. An approximate date, Numa data Brian, just shout aproximada. it out and I'll repeat it. E vocês podem falar e eu repito. Start date Quando começou a guerra? for the war in Gaza. Para a guerra em Gaza. 2023.
Brian said. 2023, o Brian falou. Yes? Ignatius, start date. Qual Start foi a date for the war in data? Gaza. Data inicial para a Started guerra a lá em long Gaza. time ago. Approximate date. Data próxima. 1948. Who said yes? 1948. You Quem said disse isso? 23. Você disse 2023. I didn't. I asked a question. So I'll go with 1948. So, depending on what date you want to go, Então, dependendo de a que data você quer depends ir, or defines who is into self-defense. define quem é que está se defendendo. So, you make your decisions where you want to place all of this. Então, você decide onde você quer colocar tudo isso. Do you want to place it back here, 70 years ago, Quer colocar aqui, 70 anos atrás, mais ou menos, or recently? ou recentemente. So, in the media, Então, na mídia, they're going to place it last year. eles vão colocar no ano passado. Who's defending themselves? Quem está se defendendo? Israel. Israel. So, we'll go with that. Então, nós vamos seguir assim. So, the question is, Então, a pergunta é, you know that's what the questioner is asking, don't you? então você sabe que é isso que a pessoa está perguntando, né? Does self-defense Então, a autodefesa provide a moral justification provê uma justificativa moral to the humanitarian crisis para a crise in humanitária. where? Onde? In Gaza. Em There's Gaza. no humanitarian crisis in Israel. Não tem uma crise humanitária em So we Israel. know where the war is Então, nós sabemos onde a guerra está acontecendo. and what's producing that crisis, E o que está produzindo essa to crise, the questioner. de acordo com a pessoa que fez a pergunta. Self-defenses that's causing As- the crisis. As autodefesas que estão causando a crise. And the people that are producing, the people who's producing the crisis? Quem está produzindo? Quem são as pessoas produzindo a crise? Israel is. Israel está. So they're the ones that are defending themselves. Que eles são aqueles que estão se So defendendo. when we give our answers, we have to give it in the context of the question or the parameters that are set before us. Então, quando nós damos as nossas respostas, nós precisamos dar dentro do So it can't be contexto 48. dos parâmetros da pergunta. Question defines it. Então, não pode ser 48, porque a pergunta define We're isso. okay with that. Então, se nós estivermos So- bem com isso, The self-defense of Ukraine. é uma autodefesa da Ucrânia. Is there a moral justification for it Existe uma justificativa when you moral para consider the isso, humanitarian crisis? quando você considera a crise humanitária. Who's doing the self-defense there? Quem que está se defendendo lá? Fighting in self-defense, same like Israel, is overplayed the self-defense. So most people Então, a maioria das pessoas, would say that the Ukrainians are defending themselves. que os ucranianos estão se defendendo, It's their land that is experiencing an humanitarian crisis. é a terra deles que está enfrentando essa crise humanitária. And the question is, E a pergunta é: is their self-defense justifiable? a defesa, a autodefesa deles é And you justificável? will say yes, E vocês diriam que sim, because they are what? porque eles estão o quê? They're being attacked, Que eles estão sendo and there are a atacados. militia E tem uma milícia that now is protecting the state. que agora está protegendo o Estado. So, if we're going to address it from that perspective, Então, se você for abordar isso dessa perspectiva, the Ukrainians are correct, aren't they? os ucranianos estão corretos, não? What we say from a moral perspective, but from a prophetic one, from a moral one, nós- we can't do that. Mas de uma Depends where visão moral, a gente não pode fazer it's isso. not about morality and prophecy.
E não é sobre moralidade ou It's about the profecia, scale. é sobre a escala. If you're going to make them proxies, Se você vai fazer com que eles when sejam did the proxies, Ukrainian war begin? quando que a guerra na Ucrânia começou? 1989. 1989. It's 1989 or 1991, but we're going to 89. That's the better day. That's when the war begins. Então, em 89 é quando When a guerra America começa. Quando a Stands América up se levanta and starts attacking e começa a atacar the USSR, the king of the South. a União Soviética, o Rei do Sul. But if you're going to mark 2 years ago Mas se você for marcar 2 anos atrás, as your starting point, como seu ponto de partida, you come to different answers. você chega a And these are respostas not diferentes. moral or prophetic issues. E esses não são questões These are morais ou issues of proféticas. scale. Isso são questões problemas de escala. But what we have done, or what we tend to do, Mas o que nós fazemos ou we tendemos saw a fazer, yesterday, e nós vimos ontem, if I look at things morally or if I look at things prophetically, that's not the way to approach it. se eu olhar para isso moralmente, ou se eu olhar para isso profeticamente, não é essa a maneira correta de You abordar. have to be guided, controlled by what? Você precisa ser guiado e controlado por quê? Pelo quê? Methodology, rules. Metodologia e Prophecy was regras. seen to be a delineation of events. A profecia é vista como uma delineação de eventos. The reason I didn't put the word figurative E a razão pela qual não coloquei a Because palavra we're using figurativa names. é que nós estamos usando nomes, which means it's not figurative anymore. e que significa que não é mais figurativo. So prophecy is a line Então, a profecia é uma linha which has waymarks. que tem marcos. And if it's a line that's got waymarks, E se é uma linha que tem marcos, then you're forced to understand então você é forçado a entender these humanitarian crises essas crises are humanitárias que occurring estão acontecendo in a prophetic framework, num padrão or profético, it's just noise. ou é só barulho. If it's noise, that's fine. E se for só barulho, tudo If it's bem. prophetic, Mas se I for think all of profético, you have, in some shape or form, said that these issues are prophetic. e eu acredito que a maioria de vocês aqui disse de uma maneira ou de outra que esses assuntos são proféticos, The dynamics or the control isn't prophecy or morality. então as dinâmicas ou o controle não é se é moralidade ou profecia, Waymarks. são os marcos. And the primary waymark we have, E o marco primário que a gente tem é 1989, 89, 2001, 2001, Sunday law. decreto dominical, And we're somewhere here. e nós estamos em algum lugar And I aqui. know we've got waymarks in there. E eu sei que nós temos marcos ali, But if you're going to begin the struggle in Ukraine, mas você vai começar a ter dificuldades na Ucrânia, in what year? em que ano? No, in what year? The bad year. Qual foi o ano In ruim? 22, Em you're going to 2022, come up with strange answers. você vai acabar surgindo com respostas estranhas. Putin will remind you Porque Putin vai te lembrar of what? do quê? The war didn't begin in 22. A guerra não começou em 2022. This is the culmination Essa é a culminação of what, we'll say, the West has been forcing Russia to do. que o Ocidente tem forçado a Rússia a fazer. That's their narrative. Essa é a narrativa deles. Go to the left, and what did they tell you? Vai para a esquerda, o que eles te dizem? That narrative is Que a narrativa é false. força. Forgive me if you don't agree, but all of you believe that. Me desculpa se você não concorda, mas a maioria de vocês acredita nisso. 99% of us. Pelo menos 99%. It's really easy É muito fácil if you start asking questions about morality to make grave mistakes. se você começar a fazer perguntas com relação à moralidade de fazer cometer erros. Why do we do that? E por que nós fazemos isso? Why do we go to this morality thing? E por que nós vamos para essa coisa de moralidade? Nature?
natureza, religion, Christianity, religião, cristandade, SDA roots, as raízes adventistas, fast brain, cérebro rápido, is because we define é porque nós definimos our humanity in positive terms. a nossa humanidade em We're termos supposed to be positivos. good. Nós somos, é suposto que nós So sejamos anybody bons. that causes harm Então, qualquer pessoa que causa mal, for whatever reason por qualquer razão que seja, becomes bad. se torna ruim. And if we live in that framework, E se nós vivermos dentro we might think desse we're padrão, morally righteous, nós podemos achar que nós somos moralmente but you corretos. end up coming to strange ideas. Você acaba chegando a ideias estranhas. What happens O que acontece if you stick to the prophecy? se você se apegar à profecia? What does that make you? Você se mantiver na profecia. O que faz isso? O que isso te faz? It makes you bad. Isso faz de você alguém People say ruim. you're bad As pessoas vão dizer, você é ruim, because you don't care about whom? que você não se importa com quem? Killing whom? E Women matar quem? Mulheres and children. e crianças. That's where you get to it. And then they say Então eles dizem, you're opposing the message você está se opondo à because mensagem, radical feminists don't bear Que- arms. que o feminismo It's radical not in their nature to do so, não é contra o porte or de some armas, não está na variation natureza, of that theme. ou uma certa variação desse tema. So let's summarize. Então vamos resumir. All of these topics Todos esses tópicos are a continual theme. são um tema contínuo. We didn't speak about radical feminism, Nós não falamos sobre o feminismo radical, left wing, right wing. a ala da direita, a ala da esquerda. You're going to come to wrong conclusions if you don't have these ideas as a foundation Você vai chegar a conclusões erradas se você não tiver essas ideias como uma on fundação, which to base conclusions of other subjects. onde basear as conclusões de outros Second assuntos. Amendment A segunda emenda is not a right to bear arms. não é o direito de portar armas. It's an explanation of human nature É uma explicação da natureza humana, that you will defend yourself. de que você vai se defender. Do you defend yourself 24/7? Você se defende 24 horas por dia, 7 dias na semana. Sure you do. É claro que sim. Spoken to a couple of people. Eu falei com algumas pessoas, It's called your immune system. chamam And in se chama English, de sistema At least imune. part of that immune system they call what? E pelo menos em inglês, parte desse sistema imune chamam do quê? Killer cells. As células They might assassinas. add some other words to it. Eles talvez adicionem outras palavras a They've isso. got one function in life E essas células têm uma to função na vida: seek, destroy, and kill. procurar, matar e destruir. And that's built into your system. E isso está dentro de você, no seu sistema. Why won't you turn the other cheek to a virus or a bacteria? Por que você não vira a outra face para um vírus, uma bactéria? Don't you do that? Por que você não faz isso? Why did you get vaccinated Por que você se vacina and kill all of those poor vaccines that invade you, e mata todos esses vírus vacinas que who are entram no seu looking sistema, for a warm, cozy place to live? que estavam procurando por um lugar aconchegante e aquecido say- para viver? Not in my house. Você vai dizer, não na minha casa. How selfish is that? Quão egoísta é isso? So I made that point. Então, eu fiz esse ponto. Then we had a question E depois nós tivemos a pergunta about the rights and wrongs sobre as coisas, os certos of what's going e on os erros do que está acontecendo in Europe na Europa and we'll say Asia e or vamos the dizer Middle na Ásia East. ou no Oriente Médio. And it's very easy if we're not careful E é muito fácil, se nós não formos cuidadosos, to say this movement should take the high moral ground. dizer que esse movimento ele deveria ir pelo caminho moral mais Not alto. worry about
this army or that army or their ideologies. Não se preocupar com esse exército, aquele exército e as suas ideologias. Why are you not raising your voice Por que que você não está levantando a in sua voz defense em defesa of whom? de quem? Humanitarian crisis of whom? Da crise humanitária de quem? Women and children, Mulheres e crianças. because they're the ones that get hurt the most. Porque essas pessoas são as que mais se machucam. Why are you silent on that? Por que você está Why don't you have a silencioso quanto a movement isso? position on that? Por que você não tem uma posição do movimento nisso? And your answer is E a sua resposta é silence. silêncio. So all I wanted to show in that response to that question, Então, tudo que eu queria mostrar em resposta a essa pergunta, you can raise your voice, você pode levantar essa voz. you can give support Você pode dar apoio materially, materialmente, emotionally, through prayer, emocionalmente, através de orações, that you're saddened by the human cost of all of that. você se entristece com The o hu- the custo hu- the- humano de tudo isso. That's fine. But it Tudo asks for the bem. movement's position. Mas a pessoa perguntou pela And you posição do can't movimento. Address that issue E você não pode falar, without lidar com esse understanding assunto why this sem warfare is entender going on. por que que essa guerra está acontecendo. To have an understanding of the protagonist who are in the right, who are in the wrong, E ter um entendimento com relação aos protagonistas, quem está do lado certo, quem está do lado errado, who are defending themselves and who are attacking. quem está se defendendo e quem está atacando. And when you do that, E quando você faz isso, I'm not so sure it's easy to give this easy movement position. eu não acho que seja tão fácil assim dar a movimento ou a posição do To me, it movimento. becomes more complicated. Para mim se torna mais complicado. It's easy to say it's É wrong fácil dizer, for women and children to suffer. é errado para mulheres e crianças sofrerem. We could all agree with that. Eu acho que todos nós podemos concordar com I isso. don't know what percentage it is, Não sei qual que é a porcentagem disso, but the Ukrainian army mas has o got a exército very da high Ucrânia proportion of women compared to almost any other army except Israel. tem uma quantidade muito grande de mulheres em comparação ao mundo inteiro, com exceção de Israel. My guess is Israel's got a high proportion of women. Eu acho que Israel tem uma proporção ainda maior So de when we start mulheres. talking about the Ukraine Então, quando nós começamos a falar sobre a and the Ucrânia humanitarian crisis in the Ukraine, e sobre a crise humanitária da Ucrânia, those women aren't just standing by, essas mulheres não estão simplesmente aguardando. they're combatants, they're fighting, Elas são combatentes, elas estão lutando, either physically, seja fisicamente, but definitely emotionally. mas com certeza emocionalmente. So to me, the whole thing is not that straightforward if we want to start pra mim- talking about movement positions on things. Então, para mim, não é totalmente assim, direto quando a gente fala sobre a questão de posição do movimento. It's good to say É bom dizer, we're sorry for all the deaths, nós sentimos muito por todas as mortes, but I'm sorry for all of the deaths. mas eu sinto muito por todas as mortes. Why should I be more sorry about these ones? And I don't mean that in a heartless way. Mas por que que eu deveria me sentir mais por conta dessas? E eu não digo isso I'm de uma not maneira unsympathetic ruim. to what's going on there. Eu não sou frio com relação ao que está acontecendo lá. But the question gave it in a framework. Mas a pergunta veio dentro de um And padrão, when I look um at the modelo. framework, E quando nós olhamos para esse this is the formato, esse framework of the padrão, great controversy, esse é o formato do grande conflito, where pieces on the chessboard onde peças no tabuleiro do are now going xadrez to be put in place to defend something. agora vão ser colocados em lugar para defender alguma coisa. And this is not a new concept. E esse não é um conceito novo. Who's protecting you? Quem que está te God's protegendo? people. O povo de Deus.
in Ukraine. na Ucrânia. King of the South is. O rei do sul está. And many of us find that conceptually hard to believe because we're in this warfare. E muitos acham isso difícil de acreditar And por we conta live da, on the da wrong guerra. side of the line. E porque nós vivemos do lado errado da linha. And it can become confusing E pode se tornar confuso, unless you stick to the rules. a menos que você se apegue, se mantenha Go nas to prayer. regras. Vamos então orar. Holy God, we thank you. Santo Deus, nós te It's agradecemos. my hope and prayer. É meu desejo e minha oração Despite speaking about sensitive subjects que, embora tenhamos falado sobre assuntos sensíveis in an objective way, de uma maneira objetiva, that people may be offended or hurt. que as pessoas possam se sentir ofendidas ou magoadas. It's not my intention that that should happen, and I know it's not yours, Lord. Não é minha intenção que isso aconteça, eu sei que também não é a sua. Discuss Mas ao our discutirmos emotional response to what's going on all around us, sobre as nossas respostas emocionais a tudo que está acontecendo ao help nosso each of redor, us ajude a cada um de nós behave like you have to behave, nos comportarmos como você se comporta, to put morality in its true framework. para colocar moralidade dentro do seu lugar devido. When we do that, E ao fazermos we can isso, better understand the great controversy from your perspective. podemos entender o grande conflito melhor dentro da We sua can better perspectiva. understand why you have allowed Nós podemos entender melhor porque você permitiu and participated in e participou your humanitarian crisis. na sua crise humanitária. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.